O que dá mais dinheiro no agro? Comprar a máquina própria? Comprar aquela máquina de última geração? Ou alugar a máquina do vizinho? Contratar aquele serviço terceirizado? Qual que vai ser a melhor estratégia para rentabilizar o seu dinheiro? Qual delas impacta mais o seu resultado? Fique conosco até o final, compartilhe esse vídeo, curta o nosso canal e vamos fazer o produtor rural brasileiro ganhar mais dinheiro! Olá, 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 empresários do campo! Muito se discute quando que é época de trocar de máquina. Para isso, nós já gravamos um vídeo. Recomendamos você ir lá e assistir, caso você queira ter um pouco mais de sucesso hoje, no exercício que nós vamos fazer daqui a pouquinho. O que vai dar mais dinheiro? Comprarmos uma máquina e deixarmos ela lá no nosso parque de máquinas, constituirmos aí todas as despesas de manutenção, custo financeiro referente a essa máquina, ou simplesmente contratamos o serviço disponível na nossa região, um serviço de colheita, um serviço de plantio, um serviço terceirizado qualquer aí para sua agricultura ou pecuária. Seja o trator, seja máquinas terceiras, seja simplesmente uma secagem, uma fábrica de ração, tudo isso nós poderíamos e vamos poder aplicar os conceitos que nós vamos ensinar, consolidar, treinar na videoaula de hoje. E vamos direto a ele. Exemplo na tela! Temos aí as duas placas de trânsito, figurativamente representando os dois retornos que você vai poder tomar. Escolha um deles, algum deles vai trazer de fato retorno no bolso, talvez os dois. O que não pode é ficar em cima do muro. Vamos à direita com máquina terceirizada, o aluguel aí de máquina do vizinho ou do serviço completo já mecanizado para estar se fazendo dentro da nossa lavoura, aí uma atividade de colheita, uma atividade de plantio, quiçá uma atividade de beneficiamento de grãos, de secagem, né? O exemplo que nós estamos trazendo aqui vai funcionar para qualquer uma dessas situações. À esquerda, nós optando por fazer um investimento no nosso parque de máquinas, aumentar o valor patrimonial aí daquilo que nós temos de patrimônio empregado em máquinas, sejam elas automotrizes ou não. E de cara, gente, você já sabe, compro máquina própria ou alugo de terceiro? Qual que é o risco na sua região de ter esse serviço disponível? Olha, vamos aos números, chega de achismo, nada disso aqui. Trazemos justamente a informação dos custos da última safra. Tínhamos a opção de ter contratado esse serviço mecanizado no mercado pagando R$100 o hectare. Já quando decidimos, e de fato foi isso que aconteceu nesse agronegócio no ano passado, optarmos por comprar uma máquina e usar máquina própria, tivemos então o custo real de máquina de R$70 por hectare. Cabe destacar exatamente máquinas, serviços de mesma eficiência que vão contribuir da mesma maneira para a produtividade geral do agronegócio. E aí a pergunta que eu faço, com números em mãos do ano passado, R$100 terceirizado, R$70 o hectare, o que você escolhe? Pare! Logo, temos aqui um conceito vindo no meio do nosso exercício, é isso que significa a placa de pare em todas as nossas videoaulas e de fato o que nós estamos trazendo aqui é aquele conceito já discutido de maneira mais profunda em outro vídeo aqui do canal, aquele de máquina nova ou máquina velha, o conceito de depreciação, esse jargão aí que o governo não nos cobra na pessoa física rural e portanto a gente acaba deixando ele de lado e minimizando os efeitos na sua tomada de decisão. E precisamos de fato trazê-lo porque na contabilidade gerencial, aquela contabilidade que você usa para tomar a sua decisão, para olhar o seu negócio da maneira como você o entende, vai sempre trazer a depreciação.
como um benefício econômico futuro, como uma capacidade mínima de manter a capacidade produtiva atual. Então, quando nós compramos uma máquina, essa máquina ela tem um valor, e esse valor é representado naquilo que ela vai entregar de benefício futuro, no ano 1, no ano 2, no ano 3 e assim sucessivamente. E o que nós chamamos de depreciação nada mais é do que o consumo dessa máquina ano após ano. Então, se é uma máquina que vai durar 5 anos, como no exemplo, nós vamos consumir 1/5 dela a cada ano, 1/5 dela, do custo da vida útil dela, na forma de custo da hora operada. E, obviamente, com isso, vamos montando o cronograma de depreciação e reduzindo o valor patrimonial dessa máquina. Afinal de contas, quando compramos um carro, assim que tiramos ele da concessionária, ele já deprecia. É a realidade dos fatos, gente. Acontece com o carro, acontece com o trator, com o seu secador, acontece com todas as máquinas. À medida que ela vai ficando velha, ela vai perdendo a sua capacidade produtiva. E o reinvestimento em máquinas mantém a nossa capacidade do nosso parque de máquinas nas mesmas condições ou, quem sabe, em condições melhores à medida que nós empregamos tecnologia. Então assista o outro vídeo e temos de volta nossos 2 destinos. O da direita, máquina terceirizada, ou o da esquerda, máquina própria. De novo, R$ 70 o custo real em regime de competência, calculado na vírgula desse agronegócio no ano passado. Próxima safra, mantemos máquina própria, vamos buscar máquinas terceirizadas. Olha, a gente precisa fazer uma mini pesquisa de mercado e é justamente isso que vem na nossa placa de informação. Sim, informação à vista, informação para elucidar melhor o nosso exercício. Como já falado, os dados apresentados até o momento são dados da safra passada. Atualmente, temos nessa mini pesquisa de mercado o preço de R$ 110 o hectare, um aumento da terceirização do ano passado para esse ano. Se não fizermos a terceirização no ano passado, possivelmente não vamos fazer esse ano, ou melhor, você que decide. O que temos aqui sim são informações referentes à atual condição da safra, e o bacana dessa safra é que nós estamos empregando uma tecnologia na lavoura que vai permitir com que a gente faça 2 operações mecanizadas a menos e, portanto, vamos ter aí metade das horas empregadas nas máquinas nesse ano do que tivemos no ano passado. Então vamos voltar aqui ao nosso exercício anterior, já fazendo uma atualização dos R$ 100 para os R$ 110, porque agora é a nova cena que nós vemos no mercado. R$ 110 contra os R$ 70 aqui, se utilizarmos de fato aí o custo que tivemos no ano passado. Ficamos com essa informação do ano passado e a informação nova, o que fazemos, como olhamos para frente, como tomamos decisão para ganhar mais dinheiro, minha gente. Vocês não têm mais informações, vocês têm agora o cronômetro. Essa placa de pedágio, pedágio à vista, se vocês não decidirem, é pedágio na ida, pedágio na volta, custo de produção aumentando, ninguém quer isso. Portanto, vamos lá. 3, 2, 1, passou o pedágio, nosso cronômetro apitou. Se você não pegou a informação, se você não tomou a decisão, isso pode custar a sua saída do seu agronegócio. Afinal de contas, é a falta de gestão que leva muitos a sair da atividade, quando na verdade tem as mesmas condições climáticas e de mercado que muitos que permanecem, e permanecem ganhando muito dinheiro. E qual que é a recomendação da Perfarm, minha gente? A recomendação da Perfarm para esse ano, tendo essas informações em vista, é: venda essa máquina e fique com a máquina terceirizada. Por mais que a máquina terceirizada esse ano custe mais do que a máquina no ano passado, do que a terceirização do ano passado. E a razão principal pelo qual nós escolheríamos o da direita começa da estrutura de custo que nós estamos conversando. A máquina da direita, o aluguel de terceiros figura como um custo variável, um custo que a gente vai pagar quando a gente precisar. Já
A máquina da esquerda é um custo fixo, minha gente. Esse é um custo que a gente assume no ato da compra, no ato que eu invisto num silo, num secador, em qualquer ativo fixo, em qualquer ativo imobilizado. E o custo desta máquina pela sua produtividade, o custo da hora máquina, o custo dessa máquina por hectare vai depender diretamente da sua capacidade. É por isso que a capacidade é tão importante no momento da escolha dessa máquina terceira ou própria. É isso que faz com que os grandes diminuam o seu custo por saca de soja, seu custo por hectare, por saca de milho, por saca de café, por caixa de laranja. É o custo da máquina, é o custo dos ativos fixos sendo diluído em mais produção. Então, ignorando aspectos quanto à disponibilidade de serviços terceirizados durante uma época de plantio tão importante em algumas culturas, economicamente falando, a máquina terceirizada ela se mostra mais viável. E como que a gente sabe disso? Fato é que nós temos aqui uma informação do ano passado à esquerda e uma informação atual de R$110 o hectare. E o que nós temos de informação adicional em relação ao ano passado, quando nós estamos olhando aí para o cenário da esquerda, é que na safra atual nós vamos precisar empregar essa máquina metade do tempo. Lembra lá da placa de informações. E à medida que nós estamos falando de uma despesa fixa, que portanto agora vai ser diluída na metade do tempo, na metade de hectares, portanto o valor por hectare dessa máquina ele acaba quase dobrando. Por quê? Porque o custo da vida útil dessa máquina não deve sofrer grandes alterações. E aqui nós temos, obviamente, um componente de diesel que pode ser variável, mas eu estou falando do componente depreciação, do componente custo financeiro, manutenções, que embora a gente saiba, né, tá muitas vezes atribuída a quantidade de horas do orímetro dessas máquinas ou até, né, de rodagem dessas máquinas, mas a gente sabe que ela também tem um importante impacto e fator com relação à idade dessas máquinas. E de novo, gente, quando nós estamos falando de capacidade, à medida que nós diminuímos na metade a quantidade, né, que essa máquina vai trabalhar, a gente está automaticamente dobrando o custo da hora máquina, o custo dessa máquina por hectare. Então, por mais que essa mesma máquina se tornou uma decisão viável no ano passado de tê-la dentro de casa, agora é a hora de vendê-la, de aplicar esse dinheiro melhor em outros lugares. É a hora de nós lidarmos com a máquina da direita, com a máquina terceirizada, salvaguardo, né, o seu risco de encontrá-la ela no mercado quando você precisar. E aí é onde a decisão estratégica difere muitas vezes de uma decisão meramente financeira, mas guardado que todo o resto é constante nos nossos exercícios, não trouxemos aí esse risco adicional, então esse ano a máquina terceirizada ela é melhor. Portanto, gente, o que a gente quer trazer com esse exercício? A gente quer trazer que a despesa fixa ela vai durar para anos. E a decisão de investimento em despesa fixa deve considerar todo esse fator tempo. Obviamente que no longo prazo tudo é variável, no longo prazo eu consigo trocar todos os meus parques de máquinas e é de fato essa decisão que talvez a gente tenha que analisar ano após ano, fazer aí uma nova rodada de estimativas de custos de máquinas e mais importante, o custo de máquina é calculado. Você pode ter exatamente a mesma máquina do seu vizinho, com os mesmos custos de manutenção. Se você usar a sua máquina metade do tempo, metade dos hectares, se a sua máquina colher metade das sacas de soja do seu vizinho, a sua máquina está lhe custando o dobro por saca colhida. Então, muito cuidado quando pegar, né, custos padrões de mercado. Um custo padrão de colheita é X, um custo padrão de um plantio é Y. Muito cuidado, porque isso pode tornar o seu negócio inviável, pode fazer com que você esteja perdendo dinheiro e não ganhando dinheiro. E a gente sabe que uma gestão bem feita, contas bem feitas, como já conversamos aqui numa série de vídeos, traz dinheiro para o seu bolso. Então, muito cuidado. Custo de máquina
é calculado, é custo real. E aí, nada melhor do que a John Deere como um grande exemplo para nós falarmos aqui numa aula que estamos conversando de máquinas. E numa apresentação que eles fizeram lá em dezembro de 2018, olhar para aquilo que eles estão trazendo como grande estratégia deles. John Deere Strategy, né? Aqui escrito em inglês. E o que nós temos justamente aqui, inclusive sublinhado ou quadriculado, enfim, é justamente a preocupação com a margem operacional e principalmente com a utilização dos ativos e principalmente a preocupação com o uso dos ativos deles. Quanto que esses ativos vão promover de receita, quantas sacas de soja, analogamente falando, uma máquina vai produzir para eles. E justamente o que eles falam é manejando, né, os seus ativos de maneira eficiência em relação a quanto elas vão produzir lá na frente de vendas em toda etapa do processo produtivo, do ciclo do negócio deles. Então, é extremamente importante a gente se atentar a isso, além da margem. Muitas vezes na agricultura a gente se depara só com discussões de margem, pessoas reclamando que as margens estão ficando apertadas, mas como está a produtividade dessas máquinas, como que está o uso da capacidade ociosa ou não dessas máquinas. Fique com isso de lembrança e tome boas decisões. Um abraço e até a próxima. Foca no retorno, minha gente!